Sabe aquela sensação de estar numa autoestrada completamente parada? Trânsito intenso, todo mundo buzinando. Agora, no meio desse caos, imagina que uma ambulância precisa passar, um ônibus escolar cheio de crianças precisa chegar na escola e, bom, a gente só quer chegar em casa. Sem nenhuma regra, seria anarquia total, certo? Mas e se a ambulância tivesse uma faixa exclusiva? E se o ônibus tivesse prioridade em certos cruzamentos? É exatamente essa lógica de organização que a gente vai explorar hoje, mas, claro, aplicada ao tráfego de dados na internet. É uma analogia perfeita, porque no fundo o que a gente chama de qualidade de serviço, ou QoS, é exatamente isso. É ser o guarda de trânsito inteligente da internet. Um guarda de trânsito, gostei disso. É um conjunto de tecnologias que olham para o caos de dados e decidem. Ok, essa chamada de vídeo do trabalho é a ambulância. Ela precisa passar agora. Esse download de um arquivo pesado, ele é um caminhão de carga. Ele pode esperar um pouco no acostamento. Tudo para garantir que as aplicações críticas funcionem sem falhas, mesmo quando a rede está, assim, à beira do colapso. E essa é a nossa missão hoje. A gente recebeu um material técnico bem denso, focado em preparação para concursos sobre redes. E o nosso trabalho aqui é pegar esse manual e transformar numa conversa, extraindo o conhecimento essencial sem aquele jargão pesado, né? Exato. A gente quer entender o que define uma boa conexão de verdade, quais as diferentes filosofias para gerenciar o tráfego e que tipo de mágica os roteadores fazem em milissegundos para tomar essas decisões. Ok, vamos começar a desvendar isso. Para entender como a rede prioriza as coisas, eu imagino que primeiro a gente precise definir o que é qualidade. O material aponta 4 parâmetros fundamentais. O primeiro parece o mais óbvio, largura de banda, ou throughput. É basicamente o tamanho da estrada, o número de pistas, certo? Exato, é a capacidade máxima. Quantos dados, em teoria, cabem no cano por segundo? É a métrica que as operadoras adoram vender, né? Contrate nossa internet de 500 mega. Sim. Mas o que a gente logo percebe é que ter uma autoestrada de 10 pistas não adianta nada se ela está cheia de buracos e o trânsito não anda. E aí que a coisa complica. O segundo parâmetro é a latência, o atraso. Eu sempre pensei nisso como uma coisa só. O tempo que a informação leva para ir do ponto A ao B. Mas o material aqui divide a latência em 4 componentes diferentes. Isso me pegou de surpresa. Como assim? 4 tipos de atraso? É uma ótima pergunta, porque é aqui que os detalhes começam a importar. Pensa na viagem de um carro. Primeiro, tem o tempo da viagem em si, a distância física a ser percorrida. Isso é o atraso de propagação. Ok, a distância. Depois, tem o tempo que leva para o carro de fato entrar na estrada, sair do pedágio, digamos assim. É o atraso de transmissão. E ele depende do tamanho do carro, ou seja, do pacote de dados, e da velocidade da rampa de acesso, que é a largura de banda. Certo, faz sentido. Distância e o tempo para entrar na pista. Quais são os outros 2? O terceiro é o atraso de processamento. Cada roteador no caminho é como um posto de fiscalização. Ele precisa parar um pacote, verificar o endereço de destino, checar se há erros. Isso leva alguns microsegundos, mas numa rota com dezenas de roteadores começa a somar. E, por fim, o mais famoso e irritante, o atraso de fila. O congestionamento. Exatamente. É literalmente o tempo que seu pacote fica parado no trânsito, esperando a vez dele de ser processado pelo roteador. Numa rede congestionada, esse é quase sempre o maior vilão. Ah, então quando meu ping num jogo online está nas alturas, provavelmente eu estou sendo vítima de um grande atraso de fila em algum lugar do caminho? Muito provavelmente. A soma desses 4 componentes dá a latência total. Mas a história não acaba aí. Tem um terceiro fator que talvez seja ainda mais sutil e irritante. O jitter. Confesso que esse nome sempre me pareceu estranho. O material diz que é a flutuação no atraso. O que isso significa na prática? Pensa numa conversa por vídeo. Para sua voz e imagem soarem naturais, os pacotes de dados precisam chegar não só rápido, mas num ritmo constante. Imagina que o primeiro pacote leva 50 milissegundos, o segundo leva 150, o terceiro leva 40. Essa variação, essa inconsistência, é o jitter. Ah!
O seu computador recebe os pedaços da conversa fora de ritmo, o resultado é aquela voz robótica com palavras cortadas porque o aparelho está tentando desesperadamente reorganizar um quebra-cabeça que chega todo bagunçado. Entendi! Então o Dieter é o culpado por aquela vez que a voz do meu chefe na chamada de vídeo parecia um robô falando debaixo d'água. E o último pilar, a perda de pacotes, imagino que seja autoexplicativo, não? É exatamente o que o nome diz. O pacote simplesmente se perde no caminho. Isso pode acontecer porque o congestionamento num roteador é tão grande que a fila transborda e ele precisa começar a descartar pacotes ou, sei lá, por um erro de transmissão num cabo. Para algumas coisas não é o fim do mundo. Para outras, é um desastre. O que me parece fascinante aqui é que não existe uma configuração perfeita para tudo. Cada aplicação tem sua própria lista de exigências, quase como uma personalidade. Precisamente. Um stream de vídeo, por exemplo, é extremamente sensível ao jitter e à perda de pacotes. A imagem pixeliza ou congela na hora. Ele até tolera uma latência um pouco maior porque usa um buffer para se adiantar, sabe? Certo. Já para baixar um arquivo, o jitter e a latência são quase irrelevantes. Você só quer a maior largura de banda possível para terminar logo. E numa transação bancária, qual é a prioridade? Aí o jogo muda completamente. A largura de banda necessária é minúscula, são poucos dados, mas a prioridade absoluta é latência baixa, para confirmação ser rápida, e perda de pacote zero. Você não pode correr o risco de um pedaço da sua transação se perder no caminho. Cada aplicação tem seu calcanhar de Aquiles. Ok, então a gente tem esses 4 parâmetros que são quase uma lista de desejos para as aplicações, mas ter uma lista não adianta nada se a rede não tem como atendê-la. Como ela, de fato, começa a organizar o trânsito para entregar o que cada um precisa? O material fala de 3 modelos ou filosofias. A primeira é a padrão, a lei da selva, best effort. Que, sendo sincero, é quase uma não-filosofia. Significa melhor esforço, mas na prática é nenhum esforço específico. Todos os pacotes são iguais perante a rede. Um pedaço do seu e-mail compete pelos mesmos recursos que um pacote de uma cirurgia remota. Para 90% do que a gente faz, como navegar em sites, funciona bem o suficiente. Mas para aplicações mais exigentes, essa anarquia não serve. E aí entra o segundo modelo, o IntServe, ou serviços integrados. A analogia que me veio à cabeça foi a de um serviço VIP. É isso mesmo. É uma ótima forma de pensar. Com o IntServe, antes de iniciar uma chamada de vídeo, sua aplicação precisa ligar para todos os roteadores no caminho, usando um protocolo chamado RSVP. E, literalmente, pedir permissão. Ela diz: "Olá, roteador. Vou precisar de 1 megabit por segundo de banda e latência abaixo de 100 milissegundos pelos próximos 30 minutos. Você pode garantir isso?" Uau! Se todos os roteadores no kernel dizem sim, a rede reserva uma fatia dos recursos só para você. É como fechar uma pista da autoestrada para uma única limusine. Espera, isso só perfeito. Qualidade garantida do início ao fim. Por que a internet inteira simplesmente não adotou isso? Onde está a pegadinha? A pegadinha é a escala. É uma solução fantástica para uma rede pequena e controlada, tipo a de uma empresa. Mas imagina a internet global. Cada roteador teria que manter um registro de milhões, talvez bilhões, de reservas individuais. A memória e processamento necessários seriam absurdos. A rede entra em colapso só de tentar se organizar. Exato. É poderoso, mas impraticável em grande escala. Entendi. A burocracia para gerenciar as reservas mataria o sistema. E aí que entra o terceiro modelo, o DiffServe, ou serviços diferenciados, que parece ser a solução que realmente vingou. Como ele resolve esse problema de escala? O DiffServe é muito mais pragmático. Em vez de gerenciar cada carro individualmente, ele cria categorias de veículos. Ele não se importa com a sua chamada de vídeo específica. Em vez disso, ele coloca uma etiqueta no seu pacote que diz voz. Em outro pacote, ele coloca a etiqueta streaming de vídeo. Em outro, e-mail. Essa etiqueta, o material chama de DSCP, certo? Fica lá no cabeçalho do pacote IP. Exatamente. Differentiated Services Code Point. A partir daí, o trabalho do roteador fica muito mais simples. Ele não precisa de uma lista de reservas. Ele só precisa de um livro de regras simples. Pacote com etiqueta voz tem prioridade máxima. Pacotes com e-mail podem esperar se a pista estiver cheia. Ele gerencia classes de tráfego, não fluxos individuais.
É bem mais leve e escalável. Certo. Então, na prática, o DiffServe é como criar faixas de ônibus e de ambulância na nossa autoestrada, em vez de fechar uma pista para cada carro importante. Mas como essas ferramentas funcionam nos bastidores? Como essas etiquetas são aplicadas? E mais importante, o que o roteador faz quando o congestionamento aperta e ele precisa tomar uma decisão? Ótima pergunta. Aí a gente entra na caixa de ferramentas da QoS. A primeira, como você mencionou, é a marcação de pacotes. A etiqueta DSCP, na camada 3, é a mais importante porque ela viaja pela internet inteira junto com o pacote. Mas a marcação também pode acontecer na rede local, na camada 2. O importante é que os pacotes cheguem ao roteador já identificados. E uma vez marcados, como o roteador controla o fluxo? O material traz duas analogias que eu achei geniais para o controle de congestionamento: Leaky Bucket e Token Bucket. Balde furado e balde de fichas. São analogias clássicas porque funcionam muito bem. O Leaky Bucket, ou balde furado, é simples. Imagina que todo o tráfego que chega é despejado num balde com um pequeno furo no fundo. Não importa o quão forte seja a chuva de dados que entra, a água só sai pelo furo a uma taxa constante e previsível. É uma ótima ferramenta para suavizar o tráfego que chega em picos. E o Token Bucket, o balde de fichas, parece um pouco mais complexo? Ele é mais flexível. Imagina um balde que, em vez de água, é preenchido com fichas ou permissões a uma taxa constante. Para enviar um pacote de dados, você precisa ter uma ficha e gastá-la. Se você não envia nada por um tempo, o balde vai acumulando fichas. Isso significa que, se precisar, você pode enviar uma grande rajada de dados de uma vez, gastando todas as fichas. Ele permite picos de tráfego, mas de forma controlada. Ok, isso me leva a uma questão crucial. Digamos que o congestionamento aconteceu. Um roteador tem na sua frente um pacote de voz, um de streaming e um de e-mail, todos querendo passar ao mesmo tempo. Ele precisa escolher uma ordem. Como essa decisão é tomada? É aqui que entram os algoritmos de enfileiramento, certo? Exatamente. É aqui que a priorização de fato acontece. O método mais básico é o FIFO, First In, First Out. Basicamente uma fila de supermercado. Quem chega primeiro, sai primeiro. Sem privilégios. É o que o modelo Best Effort usa. O que, claro, não resolve o problema da nossa ambulância. Qual o próximo passo? O próximo passo é o Priority Queuing, ou PQ. Ele cria filas diferentes para cada prioridade. Uma para alta, uma para média, uma para baixa. A regra é brutalmente simples. O roteador só vai atender a fila de média prioridade quando a de alta estiver completamente vazia. E só vai olhar para a de baixa quando a de média também estiver vazia. Isso soa ótimo para a ambulância ou tráfego de voz, mas parece perigoso para o resto. O que acontece se o fluxo de ambulâncias for constante? O carro de passeio nunca sai do lugar. Exatamente. Você descreveu um fenômeno chamado starvation, ou inanição. O tráfego de baixa prioridade pode literalmente morrer de fome esperando a vez. Para resolver isso, criaram o Weighted Fair Queuing, ou WFQ. A ideia aqui não é prioridade absoluta, mas justiça ponderada. Ele divide a capacidade da rede em porcentagens. Por exemplo, a fila de vídeo fica com 50% da banda, a de navegação com 30% e a de downloads com 20%. Ninguém morre de fome. Mas a justiça do WFQ não parece ideal para a voz, que não precisa de muita banda, mas é desesperada por baixa latência. Se ela tiver que esperar, a fatia do tempo dela pode não ser rápido o suficiente. Parece que a gente está no impasse, né? Entre prioridade absoluta e justiça. E é exatamente por isso que o algoritmo mais moderno e usado hoje em dia é uma mistura inteligente dos dois. Chama-se Low Latency Queuing, ou LLQ. Ele é o melhor dos dois mundos. Ele cria uma fila de prioridade absoluta, no estilo do PQ, mas estritamente para o tráfego mais sensível à latência, como a voz. Essa fila sempre passa na frente. Para todo o resto do tráfego, ele usa o sistema justo e ponderado do WFQ. Ah, que elegante. Então, o LLQ é como ter um pedágio
com uma faixa de sem parar, exclusiva para as ambulâncias, enquanto todo o resto do trânsito é organizado de forma justa nas outras cabines para não virar um caos. A analogia é perfeita. É por isso que o LLQ se tornou o padrão de fato para redes complexas. Ele garante a performance das aplicações em tempo real sem matar de inanição o resto do tráfego. Certo, vamos conectar tudo isso agora. Com essa caixa de ferramentas em mente, o que tudo isso significa para as aplicações que a gente usa no dia a dia? Se eu sou administrador de rede de uma empresa, o que eu preciso garantir para que as chamadas de VoIP e as videoconferências funcionem bem? Para voz e vídeo, você precisa atacar em todas as frentes. Latência baixa, jitter quase nulo e perda de pacotes mínima. O LLQ foi desenhado para eles. A marcação DSCP para voz e vídeo deve ser a mais alta possível. Curiosamente, a largura de banda para voz pura é pequena, mas para vídeo em 4K, aí a demanda por banda explode. E para um serviço de streaming, como a Netflix? O streaming é mais tolerante. Ele usa buffers para se proteger de variações. Então uma latência média não é um fim do mundo. Mas ele odeia jitter e perda de pacotes, que causam os travamentos, a pixelização, sabe? Uhum. E claro, exige muita largura de banda para alta resolução. Para ele, uma fila bem servida no WFQ costuma ser suficiente. Diante de tudo isso, para fechar o quebra-cabeça, o material resume algumas estratégias gerais para colocar COEs em prática. Sim, podemos pensar em 3 grandes estratégias. A primeira é a engenharia de tráfego, que é ser proativo. Em vez de só gerenciar o congestionamento, você tenta evitá-lo. Usando protocolos como o MPLS, você pode criar túneis ou estradas expressas na sua rede para desviar o tráfego crítico de rotas que você sabe que costumam congestionar. A segunda é a marcação de pacotes consistente, que a gente já falou. Garantir que toda a rede, do início ao fim, entenda e respeite as etiquetas DSCP. Exato. E a terceira, que é bem interessante, é o controle de admissão. Pensa nele como um segurança na porta de uma balada que já está lotada. Se a rede já está no limite da sua capacidade de garantir qualidade, esse mecanismo pode simplesmente barrar uma nova chamada de voz, por exemplo. Ele recusa a conexão para não degradar a qualidade de todas as outras que já estão em andamento. Faz todo sentido. É melhor uma pessoa não entrar na festa do que a festa inteira ficar ruim para todo mundo. Então, recapitulando a ideia central, QoS não é sobre deixar a internet mais rápida para todo mundo. É sobre ser mais inteligente e seletivo. É garantir que, na hora do aperto, a ambulância passe na frente do carro de passeio. Exato. E o ponto fundamental, especialmente para quem estuda isso, é entender os porquês por trás de cada escolha. Por que o DiffServe escala e o IDServe não? Por que o LLQ é tão eficaz? Entender as trocas, os trade-offs de cada decisão, é muito mais valioso do que só memorizar a sopa de letrinhas. Brilhante. Para fechar, vamos levar essa conversa um passo adiante. Vamos lá. Hoje, a gente discute QoS no contexto de uma videochamada que trava ou um jogo online com lag. São inconvenientes, mas raramente uma questão de vida ou morte. Agora, pensa no que está vindo por aí. Cirurgias sendo feitas remotamente por robôs, comboios de carros autônomos se comunicando para evitar acidentes, automação industrial crítica. Nesses cenários, 1 milissegundo de atraso ou um único pacote perdido pode ter consequências físicas graves e imediatas. A qualidade de serviço deixa de ser um luxo para se tornar uma premissa de segurança. E a questão que fica no ar é: as ferramentas que a gente criou para resolver os problemas de hoje, como o DiffServe e o LLQ, serão robustas o suficiente para essa nova era de criticidade absoluta? Ou estamos prestes a precisar de uma revolução completa na forma como gerenciamos o trânsito na autoestrada da informação?